Olá, amigos do YouTube, eu sou Paulo Coelho do canal Cruzada Viva. Quero desejar um forte abraço aos meus amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores e ufólogos. Gente, queria saber a opinião de vocês a respeito dessa loucura toda que é o sistema religioso. Já tenho minha opinião, sabe? Parece que estou vivendo em um mundo paralelo, sabe? Não consigo compreender como as pessoas colocam uma ideia na cabeça, né? Ou é colocada na ideia dela, na cabeça dela desde pequena, né? É introduzida ali a ideia de um Deus, de um ser criador, de um ser imaginário, propositalmente pelos sistemas religiosos, né? E aí nós vemos cada loucura, né? E o Brasil hoje está se tornando uma psicose geral, né? Como dizia Sigmund Freud, religião é uma neurose coletiva, é um estado de amência ou demência. E é isso que eu vejo, sabe, pessoal? Nunca acreditei em Deus nenhum e não me faz falta não. Mas fico observando o comportamento das pessoas, principalmente esses do sistema evangélico protestante, né? Fico imaginando, né? Claro que nós ateus sabemos como tudo isso surgiu, as religiões, né? Boa parte de tudo isso nós sabemos, né? E fico observando, né, o comportamento dessas pessoas. Nunca escondi de ninguém que sou ateu, né? E por essa razão perdi amigos, perdi parentes, né? Familiares, deixaram de falar comigo, me bloquearam até no WhatsApp, família também. Tudo por conta dessa neurose louca que se passa na cabeça deles, né? Ali adorando santos, imagens, os católicos, os religiosos na loucura adorando a Bíblia, né? Você vê o comportamento deles, né? Fora, no meio da rua, no ponto do ônibus, dentro de ônibus, nas praças, gritando, com um livro maluco na mão que eles sequer sabem como aquilo foi planejado, foi arquitetado, forjado, né? Como aquilo foi compilado pela Igreja Católica, né? Porque na realidade aquele livro pertence aos católicos, aos cristãos católicos. O religioso evangélico lê de enxerido. E ali veio o outro maluco do Martinho Lutero, né? Martinho Lutero que tinha um pensamento desse tipo aqui, ó. Por isso que os crentes são tão malucos, né? A gente vê os crentes aí nas igrejas aí, rodopiando pelo chão, né? Caindo mulheres por cima dos outros, mostrando até as partes íntimas. Aí pastores vão lá, põem a mão nas partes íntimas delas, dizendo que está curando. Eles bebem gasolina, comem capim, o pastor cospe na boca delas. Eu já vi imagens de pastores colocarem mulheres nuas e sair beijando o órgão sexual delas, passando a mão para elas terem um bom casamento. Olha que absurdo, né? Mas acontece, né? Aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Ao redor do mundo onde se espalha, geralmente em países com pouca educação, com pouca instrução, né? Se você pega países aí, Noruega, né? Suíça, né? Esses países mais desenvolvidos, onde lá a educação é superior, onde as pessoas são bem instruídas e sabem como tudo isso foi criado, sabem que não é nada real, que é tudo farsa, né? E esses países, o índice de violência é lá embaixo, né? Quase nada. As pessoas se respeitam, respeitam o patrimônio alheio, respeitam a vida alheia e não tem Deus. Lá, mais de 80% são ateus, né? Nesses países, como Noruega, como Suíça e tantos outros, né? Não lembro aqui no momento, mas são muitos, né? Mais países como Brasil, África, né? Continente africano,
são países altamente religiosos, né? Tanto da crença deles lá local, como foi infiltrado o cristianismo lá, né? E principalmente a religião evangélica, né? Que na minha opinião são um dos povos mais terríveis. Terríveis, porque eles só são bonzinhos, né, enquanto você está do lado deles. Quando você se põe contra eles, é como se você tivesse colocado contra o ser imaginário que ele ama, que ele adora, que ele morre por ele, que diz ser bom, que na realidade de bom não tem nada, né? Porque quem sabe, quem conhece o livro Bíblia, né, como nós ateus conhecemos, sabemos que ali naquele livro ali só tem absurdos, atrocidades, mortes, estupros, escravidão, né? Tanta coisa ruim, e tudo atribuído ao Deus que eles amam, que dizem que é do bem. E é tão provado aqui que em Isaías 45, versículos 6 e 7, mostra quem é o Deus dele aqui. Em apenas um versículozinho eu vou resumir quem é o Deus dos cristãos. Ó, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro, né? Por que ele diz isso aqui? Por quê? Porque quando os hebreus lá criaram o Deus deles, né? Era um panteão, né? Tinha um Deus central e abaixo deles vários deuses. Aí veio Moisés e criou o monoteísmo, criando apenas um Deus, que é o Javé, o Yavé, o Elohim. Então, ele diz aqui que não há outro, porque já existiam outras religiões quando esse Deus nasceu, tá? Quando esse Deus aqui foi criado, né? Nasceu na cabeça dos hebreus, quando ele nasceu ali, nesse povo que comia poeira no deserto, tinha inveja dos babilônicos, aí eles já sabiam que haviam outros deuses de outros povos, de muitos outros deuses de muitos outros povos. Então, para evitar que as pessoas seguissem outro Deus, ele diz logo aqui, fazendo uma ressalva, né? Para segui-lo. Aí diz o seguinte, ó, eu sou o Senhor e não há outro. Né? Caso você queira seguir outro, já sabe o que acontece. Né? Eu te jogo no inferno que eu próprio criei, caso você não queira me seguir. Então, eu formo a luz e crio as trevas. Veja bem, ele cria as trevas. Né? Esse Deus aqui é dele, né? Eu faço a paz e crio o mal. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Né? Por isso que digo, meus amigos, olha, esse pessoal religioso, eles são perigosos, sabe? Eu sou prova disso. Né? Já tive vários empregos tirados por conta deles. Né? Me perseguem ferrenhamente, porque eu também nunca neguei na cara deles que sou ateu. Pelo contrário, quando eles vêm me questionar e são teimosos, sabe? Juram que um dia eu vou ser pastor, sabe? Quando eles me confrontam e não tem argumento, aí diz que eu vou ser pastor. Diz que Deus vai me transformar num pastor. Olha só que porcaria. Rapaz, o camarada quando vem ser ateu, se bem que eu nunca tive Deus nenhum, sabe? Acompanhava minha avó para as igrejas, mas sempre fiquei do lado de fora e achando que a baboseira que o padre falava lá para mim era um monte de besteira, sabe? Isso desde pequeno. E desde pequeno já questionava, né? Os absurdos da religião. Então, pessoal, aí ó, esse pessoal que dentro das igrejas rodopia, faz aquela bagunça toda, aquele negócio lá, eu fico imaginando de onde, como que essas pessoas brigam com parentes, né? Brigam com irmãos, brigam com amigos, né? Se discordar da crença deles, né? Como se um serzinho que ele imagina que exista valesse a pena. Por isso que a religião leva até a guerras e morte, né? Porque em nome de uma crença é a pior escravidão que existe. Em meu ponto de vista, não existe escravidão pior do que a escravidão mental. E é o que o Deus bíblico faz. O golpe de mestre de quem criou as religiões, de quem criou os deuses é esse. É dominar você sem precisar da espada ou do chicote. Né? Dominar você querendo ser escravo. É tanto que o próprio Deus bíblico diz, né, que fomos feitos para ser servos. E os que seguem ele batem no peito e dizem, eu sou servo de Deus, eu sou escravo de Deus. Né? Veja que absurdo. Aí vemos aqui o doido do Lutero, né? O doido que é um monge, né? Gravei um vídeo agora há pouco sobre ele. Era um monge que pregou 95 teses na porta de uma igreja contra a igreja católica romana, foi excomungado
Mas a cabeça desse cara, olha o que ele pensava, por isso que os doidos hoje das religiões aí protestantes, né, fazem tanto absurdo lá que, no meu ponto de vista, é um mundo paralelo. Dentro da igreja, eles acreditam em morcego que é ave, coelho que é ruminante, machado que voa, mula que fala, cobra que fala, homem que ressuscita, anda sobre águas, zumbis que andam sobre a terra, né? E tantos outros absurdos, né? Mas fora da igreja parecem pessoas normais. Trabalha ali, tem um emprego delas, mas estão levando isso ao extremo. Estão levando isso ao extremo. Ainda mais agora, nesse governo agora, né? Que diz que tem um Deus acima de tudo. Preste atenção que está minando todos os ministérios com religiosos e militares, né? Fazendo decreto que, olha só, dá autorização para o aluno faltar à aula se for por motivo religioso, né? Como que pode um país desse? Aí já vem a obrigatoriedade agora de aula de religião, né? Que nós sabemos que não vai pregar a história das religiões, de todas elas, porque aí isso derrubaria o cristianismo, né? Porque aí se veria que o cristianismo é uma das religiões mais recentes que tem, né? O Deus hebraico também. Então, pessoal, vem aqui o Lutero e diz: a razão é prostituta do diabo. Quem quer ser cristão deve arrancar os olhos da razão. Claro, a razão confronta a fé, né? A fé é você acreditar em algo que não existe. Só existe na sua cabeça, né? E nas páginas do livro criado por homens. E aí você cegamente acredita que aquele livro é real e que aquelas histórias foram reais. Histórias aquelas que só acontecem dentro dos livros. Os pastores e padres, né, se baseiam em textos bíblicos para enriquecer, né, colocados por eles propositalmente, e mesmo assim ainda induzem ao erro, porque o dízimo nunca foi dinheiro, né? O dízimo era mantimentos, né? Era dado, às vezes até de 3 em 3 anos, era de acordo com a colheita, levado para um celeiro para distribuir a comida para a viúva, o órfão, o necessitado, né? Aquilo povos das tribos de Levi, né? E aí quando era muito longe para se dar essa ajuda, se vendia essa comida, pegava o dinheiro e levava para estas pessoas necessitadas, não para padres, não para pastores, levava para essas pessoas necessitadas e se poderia comprar até, para você ter ideia, bebida forte, ou seja, álcool, né? Os cristãos gostam de dizer que nas partes da Bíblia onde o mito Jesus transforma água em vinho, era vinho sem álcool, né? Suco de uva, que mentira absurda. Judeus bebiam e muito, sabe? Mais um pensamento do maluco do Lutero para você ver de onde vem tanta loucura desse povo, né? Isso aqui, o Lutero foi o principal, né? Mas teve outros, o João Calvino, o Zwinglio, que tudo reforçaram, alimentaram essa religião que está aí, perigosíssima, né? Você vê aí, temos uma ministra aí agora que viu Jesus em cima de um pé de goiaba a ponto de suicidar, né? E que está, né, de acordo com as declarações dela aí, né, querendo forçar o Brasil a ser cristão, né? Forçar, já é de grande maioria, mas forçar aqueles que não querem ser, ou que são de outras religiões, ou que são ateus como eu, isso aí vai ser impossível você transformar. Nem que seja por, como eles próprios gostam de dizer, né, por amor ou pela dor, né? Jamais. Nem pelo amor, por amor, nem tampouco por dor, né? Dor pior ainda. Aí é que eu não vou mesmo. Lutero: os loucos, aleijados, cegos e mudos são homens em quem os demônios fizeram a sua morada. Os médicos que curam estas enfermidades como causas naturais são idiotas e ignorantes. Você veja só a cabeça do doido desse aqui, né? Que deu origem a essa religião. Você veja a cabeça de um doido desse. Ele dizer que louco, aleijado e cego e mudo são homens em quem o diabo fez morada, e os médicos que curam ele se confronta aqui porque ele chama de enfermidades. Os médicos que curam estas enfermidades. Enfermidade é doença, né? Como que ele diz que é onde o diabo fez morada, se ele próprio diz que é doença? Se é doença, é curável,
né? Então, como essas enfermidades como causas naturais são idiotas e ignorantes. Eles chamam os médicos de idiota e ignorante. Esse pessoal que hoje está no poder aí, né? Que fala muito mal dos governos passados. Eu não gosto de política, sabe? Não gosto de política. Mas acho um perigo terrível quando se coloca religião no poder. É um perigo terrível. Você tira por aí países islâmicos, onde quem manda, na real, é os líderes religiosos, né? E que as leis deles são para, por exemplo, matar mesmo, sabe? O que eles considerarem profano, né? Ou heresia, eles ordenam matar mesmo, né? Então é um perigo. Agora, em Romanos capítulo 13 diz o seguinte: cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aqueles que resistem à autoridade opõem-se à ordem estabelecida por Deus, e os que a ela se opõem atraem sobre si condenação. Como que esse pessoal que diz que acredita em Deus ficavam contra os governos que passaram? Me explique, né? Se todo governo, toda autoridade foi instituída por Deus, né? Como é que fica? Né? Eles se contradizem. É como essa ministra, que é pastora, que não sabe que na própria Bíblia dela diz que mulher deve calar-se na igreja e só falar algo, perguntar algo ao marido em casa. No entanto, ela é pastora. Não só fala, como prega, né? Vamos ver aqui uma passagem aqui do mito, né? O mito que eles dizem ser bom. Vamos ver se esse mito era bom mesmo. Olha só, Mateus capítulo 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Veja só, aqui ele coloca pai contra o filho contra o pai contra o filho, a filha contra a mãe contra a filha. Essa é a cabeça desse mito aqui. Em Mateus capítulo 10, 35 diz: porque eu vim por dissensão, o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Eu vim por dissensão, né? Colocar uns contra os outros. É por isso que quando me tornei ateu, perdi amigos de infância, perdi parentes, familiares, né? Porque o próprio livro aqui coloca essa ideia horrenda na cabeça das pessoas. Olha aqui, ó. Porque vim por dissensão entre o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe. E a nora contra sua sogra. E colocar um contra o outro. Mateus capítulo 10, 36 diz: e assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Não é um absurdo? Bem, pessoal, queria só deixar só um pensamento aqui de Nietzsche. Basta falar o nome de Deus para o homem perder a razão, né? Eu queria vir só deixar esse meu desabafo aqui, esse meu pensamento aqui, a respeito dessa loucura, né, que vive o mundo, né, em certas partes, e o Brasil, né, no que diz respeito ao fanatismo religioso, né? Estamos aí, né, com um governo com Deus acima de todos, e quando se coloca um Deus, principalmente o Deus de uma das religiões mais perigosas, né, que é o Deus hebraico. O Deus hebraico é um dos maiores assassinos, né, de toda a história da humanidade, né? Basta você pegar os assassinatos que tem na Bíblia, autorizado ou feito por ele próprio, né? Só deixar aqui um grande abraço a meus amigos mais uma vez e até o próximo vídeo.